Então, nesse vídeo eu vou fazer um exemplo de uma derivada na qual a gente usa a regra do tombo, né, para resolver. Só que nesse vídeo eu vou usar a definição de derivada meio que para demonstrar a regra do tombo em um exemplo. Essa derivada usando a regra do tombo, a derivada de y igual a vezes x ao quadrado, sendo a uma constante qualquer. Essa derivada, se a gente aplica a regra do tombo, já dá de imediato que essa derivada é 2, né, porque tombo expoente, vezes a, que é a constante, vezes x elevado a 2 menos 1. Isso é igual a 2 vezes a elevado a x elevado a 1, que é x. Né? É só aplicar a regra do tombo que a gente obtém a derivada imediata. Mas eu quero só fazer a demonstração usando a definição de derivada, né? Só para lembrar, a definição de derivada é que dy dx, que é a derivada de y em relação a x, é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX, menos f de x, tudo isso dividido pelo ΔX. Essa é a definição de derivada, né? Definição matemática, né? É um limite. A derivada é um limite. Bom, então, para a gente calcular a derivada de y igual a ax quadrado usando essa definição, a gente tem o seguinte, né? Y é igual a ax quadrado. Y aqui no caso é uma função de x. Então, y é igual a f de x, que é igual a x quadrado. Para eu substituir na definição, né, de derivada, eu preciso da f de x mais ΔX. E a f de x mais ΔX é igual a x mais ΔX ao quadrado, certo? Que eu substituí o x por x mais ΔX. Então, colocando isso lá no nosso limite, que é a definição de derivada, a gente vai ter que dy dx é igual ao limite do ΔX tendendo a zero, da f de x mais ΔX, que a gente calculou que é a x mais ΔX ao quadrado, menos f de x, né, que é ax quadrado. Tudo isso dividido pelo ΔX. Então agora, só fazendo as contas, né, a gente vai ter que isso é igual ao limite do ΔX tendendo a zero, de a x mais ΔX ao quadrado, a gente usa aquela regra, né, que o quadrado da soma é x ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, que é x vezes o segundo, que é ΔX, mais ΔX ao quadrado. Tudo isso menos a x quadrado e dividido por ΔX. Então, simplificando ainda mais essa conta, né, eu vou passar esse a multiplicando aqui dentro do parêntese. Então, a gente vai ter ax quadrado mais 2ax ΔX mais a ΔX ao quadrado menos ax quadrado, tudo isso dividido por ΔX. Então, continuando, ΔX tendendo a zero. Bom, a gente vê que tem um ax quadrado aqui e um menos ax quadrado aqui, então eles vão se cancelar. Então, sobrou esse termo aqui, né, no numerador. Só que a gente já pode fazer uma operação. Eu vou colocar o a e o ΔX em evidência, porque eles são termos comuns, né? Então, eu vou fazer a
Δx vezes 2 mais Δx. Tudo isso dividido pelo Δx. Bom, aqui a gente tem o Δx no numerador e no numerador, vamos cancelar. Isso vai dar vai dar o limite, né, de Δx tendendo a zero de A2 mais Δx. E resolvendo esse limite, quando Δx tende a zero, é só substituir, fazer uma substituição simples desse limite, bem fácil. Então, peraí que eu errei uma coisinha aqui. Aqui dentro do parênteses é 2x. Eu esqueci do x ali. Então a gente tem esse limite para resolver. É só fazer uma substituição direta, né? O Δx tendendo a zero. Isso implica que esse limite é igual a 2ax. E, como a gente tinha visto antes, esse é o valor mesmo da derivada quando a gente aplica a regra do tombo, né? A derivada de y igual a ax² é igual a 2ax. Que era o que eu queria demonstrar.